Voy a presentar a los cuatro ponentes o talleristas de la mañana de hoy, del primer taller de Inspira en su primera edición, que son Rafael Balek, a quien tengo acá a mi izquierda. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación en énfasis Publicidad de la Universidad Católica. Entre 1997 y 2010, Rafael trabajó en diferentes agencias de publicidad en nuestro medio y colaboró en la construcción de marcas y en la comunicación de muchísimos productos. Desde 2010 es el jefe de servicios interactivos de TCC y trabaja estrechamente relacionado con CAM10, Comunicación a Medida del Canal 10, donde se crean espacios de comunicación y creatividad para los diferentes anunciantes y sus productos. Martín Larre, a quien tengo acá a mi derecha, desarrolló su carrera en diferentes organizaciones de Latinoamérica y Estados Unidos. En Uruguay comienza a vender consultoría en marketing editorial a diarios editoriales, los más grandes del continente. Ha trabajado para empresas multinacionales como Disney, Longman Parsons, Turner, Discovery, entre otros. Es founder y co-CEO, después vas a tener que explicar qué es CEO porque no sé si todos saben, de Kidbox.net, un servicio para que los niños de Latinoamérica puedan disfrutar de Internet de manera segura. Es socio fundador y director de marketing de wow.com.uy, un sitio líder de compra en grupos de Uruguay. Ahí en Wow se encarga del área de marketing, alianzas estratégicas y relaciones institucionales. Además es director de TED Montevideo y Start Weekend Montevideo. Ricardo Lima viene de Brasil, creador responsable de las empresas Best Multimedia y Best Coworking de San Pablo. Cuenta con más de 7 años de creación y coordinación de proyectos en Internet de enseñanza a distancia. Es especialista en diseño digital y posgraduado en administración de empresas. Trabaja en sus proyectos basados en coworking y crowdsourcing, entre otros. Escribe también en numerosas publicaciones. Otro que vas a tener que explicar que es crowdsourcing a su debido momento. Y Álvaro Lamé, a quien tenemos allá a nuestra izquierda, es fundador y director de Netgate. Desde el año 2012 es el principal promotor y referente del teletrabajo en Uruguay, una modalidad que está en boga desde hace unos años, desde 2012 especialmente. Es el ideólogo, el mentor de las plazas públicas con conexión Wi-Fi gratuita, así que a él le tenemos que agradecer esto. Porque Netgate ha instalado en todos los departamentos del país, así como del proyecto Wi-Fi en el transporte colectivo de Montevideo. Ha dictado múltiples charlas, conferencias, talleres sobre Internet, sobre teletrabajo, en Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Perú. Y es quien acuñó la frase del teletrabajo: vivir acá, trabajar allá, ganar allá y gastar acá. Actualmente Álvaro es presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, CUTI. ¿Era? Hasta hace 5 minutos. Luego por Twitter. No. Era vos, bueno. Todo es tan dinámico. La CUTI agrupa 280 empresas relacionadas con Internet, desarrollo de software, servicios, telecomunicaciones y otras. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado internacional. Ricardo Lima viene de Brasil y para empezar, si vos tenías una tarea que para mí desde mi ignorancia era complicada, que era saber que era un CEO, él nos va a explicar qué es el coworking y crowdsourcing. Okay. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer Sérgio e Nicolas por ter me invitado também hoje e felicitar por o grande evento, por concretizar um grande evento e pedir permisso porque vou falar em português e prometo que será despacio e qualquer dúvida pode falar. Então, meu nome é Ricardo Lima, eu criei o Beans Coworking em São Paulo, Brasil, em 2008 e eu também sou um empreendedor desde sempre, ou seja, o que eu gosto mesmo é de criar projetos. E isso não é fácil, né? Então, até essas dicas que o Martim colocou aqui são muito importantes.
que justamente eu criei o projeto do BINS por causa disso. Eu queria criar uma base, uma estrutura para conseguir que todos os projetos que eu criasse conseguisse chegar até o fim, conseguir concluir. E pode. Então, o que é o BINS? O BINS, em espanhol, seriam frijoles, né? O BINS, a ideia é que cada pessoa, cada membro da rede, que é uma comunidade, possa crescer. Então, eu falo que, por exemplo, um feijão cresce rápido, é orgânico e tem uma série de qualidades. Por exemplo, Beans também é um nome, uma marca em inglês, então é mais fácil de conseguir trabalhar em todo mundo. Porotos, por si alguém não entende, subtitulado Porotos. Então o Beans foi criado primeiro com um grande banco de dados de profissionais freelancers. Que assim, a grande sorte que eu tive foi que tudo que eu percebi no mercado também é comum para a maioria das pessoas no Brasil. Então, quando eu saí da universidade, trabalhei por algum tempo em algumas empresas, mas depois acabei seguindo um caminho autônomo, um caminho de freelancer. E resolvi justamente, e percebi que muitas pessoas tinham esse trabalho e dificuldades, principalmente em conseguir contatos, projetos, e principalmente fora das grandes capitais, das grandes cidades, que, por exemplo, eu tive a facilidade por estar em São Paulo, mas o Brasil é muito grande, e como conseguir trabalho em outras regiões mais afastadas também. Vocês estão entendendo? Então, a ideia inicial foi conseguir mapear esses profissionais em todo o Brasil e, com isso, gerar até contatos profissionais mesmo. Isso virtual, em 2008, e depois, em 2010, foi iniciado o primeiro serviço, que justamente foi uma oficina, um escritório, né, de coworking em São Paulo. E o que é coworking, explicar um pouco também, porque isso se fala no mundo todo. O coworking, ou melhor, eu gosto sempre de separar coworking de oficinas de coworking. São duas coisas, isso é importante de fixar. Por quê? Coworking é um modelo de trabalho antigo, é um modelo muito conhecido em software de open source, de código livre, principalmente porque não é necessário pessoas trabalharem juntas com remuneração, as pessoas podem não ganhar para isso, e muitas vezes não estarem uma do lado das outras nesse trabalho. Então, por exemplo, Linux, o WordPress, para quem trabalha com internet também, são grandes sucessos de projetos de open source, que também são modelos de coworking de trabalho. E até esses modelos é muito interessante hoje, porque uma pessoa trabalharia sem remuneração e trabalharia bastante, muito, e fariam coisas, por exemplo, WordPress, projetos, o Linux, que chegariam a competir com empresas maiores, como Microsoft e outras também. Isso é muito interessante de analisar, porque as pessoas trabalham com vontade mesmo. As pessoas veem valor naquele trabalho e conseguem até ter ganhos comerciais no futuro. Então, isso é interessante de avaliar, porque hoje muitas pessoas buscam se realizar no trabalho. Não era como antigamente, que, principalmente no Brasil, as pessoas trabalhavam por um salário no final do mês. Ou seja, as pessoas buscam a realização mesmo. Isso é importante para as empresas, porque é difícil hoje manter um funcionário, um empregado na empresa, porque muitos não pensam só em dinheiro. Como conseguir motivar, como conseguir trabalhar esse profissional para ele se manter dentro de uma organização. Então, essa questão do valor no trabalho é importante. E até uma brincadeira, porque assim, muitas vezes nós trabalhamos de graça e nem percebemos. Tem projetos... eu não vou seguir muito o slide, é mais uma conversa, mas pode passar para o próximo. Muitas vezes nós trabalhamos de graça em projetos, não sei se vocês conhecem o reCAPTCHA, que quando você justamente precisa se autenticar ou colocar uma senha, você precisa digitar as palavras. Isso é um projeto muito interessante, porque nós estamos trabalhando nesse caso, nem sabemos, mas é um trabalho de graça que fazemos, e todo dia são reconhecidas mais de 200 milhões de palavras.
E, com isso, esse projeto é um projeto mundial para conseguir reconhecer, por exemplo, livros antigos, quando são realizados scanners nos livros, muitos programas não reconhecem determinadas palavras. Isso é interessante. E até o próprio Google, cada vez que nós fazemos uma pesquisa no Google ou justamente o Facebook, nós estamos trabalhando para eles também. Que todo o nosso comportamento, todas as nossas informações são registradas no banco de dados, e isso, de certa forma, é um material de valor que eles têm e conseguem até comercializar depois e criar produtos em cima disso também. Então, com esse cenário, com essa mudança, e isso que eu estou falando para vocês, por quê? Porque o mercado muda muito, o mercado é muito dinâmico. E esses modelos de trabalho em rede, que é o modelo de coworking, são importantes para a gente entender um pouco essa estrutura e perceber como o coworking pode ajudar nesse sentido. Então, o BINS primeiro começou mapeando esses profissionais, e com isso, até como eu tenho... Isso é um perfil também de proprietários de espaços de coworking no Brasil, ou melhor, no mundo, numa pesquisa mundial. A maioria dos donos de espaços de coworking tem 2 empresas. Então, o coworking em si, como uma oficina de coworking, não tem, às vezes, uma lucratividade, um ganho tão alto, direto, mas ele traz um ganho de contatos, de relacionamento e de projetos também que podem ser realizados muito grande. Então, em 2010, eu criei uma oficina de coworking em São Paulo. Os profissionais da rede começaram a trabalhar junto comigo, ou seja, do meu lado. E esse trabalho, o que acontece? Quando um profissional está do seu lado, você começa a ganhar confiança. Você conhece como a pessoa trabalha, você, por exemplo, poderia trabalhar junto ou trazer o profissional em um projeto da sua empresa, por exemplo. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque dentro de um espaço de coworking se cria um corpo. Às vezes, quem olha de fora não consegue saber, não consegue identificar quantas empresas existem dentro desses espaços, porque às vezes parece uma só, uma grande empresa. E é de fato mesmo, porque os papéis dentro desse ambiente, eles mudam todo dia. Um momento você pode ser o cliente, com outro momento você pode ser o fornecedor. Então, como as empresas, de certa forma, são pequenas, esse papel muda a cada minuto. Então, o que nós fazemos... Opa, pode ir até... O que nós fazemos exatamente no BINS? Então, nós indicamos profissionais cadastrados dentro da rede, nós criamos conteúdos de conhecimento coletivo. Por exemplo, se existe um profissional dentro da rede que trabalha com projetos, por exemplo, de internet mesmo, nós apresentamos esse profissional, ele oferece cursos a toda a comunidade. Então, é uma forma de que os outros profissionais da rede conheçam quem é quem dentro dessa rede ou dentro dessa oficina. Então, isso é muito importante porque trabalhar do lado de uma pessoa não significa que vai acontecer alguma coisa. É importante estimular esse relacionamento. E um evento, esses cursos, são momentos de estímulo mesmo ao relacionamento. Muitas empresas ligam para a gente perguntando se conhecemos alguns profissionais, porque isso é um outro detalhe. Quem trabalha como freelancer sabe que é um mercado difícil e de risco para as empresas também. Muitas pessoas no Brasil acabam, no meio de um projeto, ou durante o desenvolvimento de um projeto, sumindo. As pessoas, no meio, perdem o contato. E as empresas têm medo disso também. Então, não é simples fazer uma contratação de um profissional freelancer. Então, por isso, elas ligam para a gente para indicações de alguns profissionais para que esse trabalho seja feito de uma forma mais segura também. Pode ir. Então, são fotos do espaço. É um espaço próximo da Avenida Paulista, não sei quem conhece um pouco São Paulo aqui, mas é um espaço bem localizado, central, com os profissionais trabalhando. Então, cada pessoa leva o seu computador, o seu notebook, e a estrutura básica de sala de reuniões, internet, toda a estrutura de uma oficina nós oferecemos dentro do escritório como um serviço. E, então, são fotos de cursos também. O escritório é bem
é bem prático. E até comentando por quê. Isso é um modelo que eu costumo trabalhar. Existe também hoje uma... pode até... Então, as empresas mudaram. E um dos perfis dessas novas empresas, e é um perfil que eu trabalho, é que existem empresas por demanda. Como assim? Existem muitas empresas que trabalham por projetos. Ou seja, a empresa só existe quando existe o projeto. Então, por exemplo, eu aloco equipe e contrato profissionais a partir do momento que alguém me contrata. Dificilmente eu tenho um funcionário, um empregado fixo dentro desse projeto. Por quê? Porque existe muita sazonalidade. Existe o mercado, por exemplo, em São Paulo, alguns meses, e principalmente no Brasil, tudo só funciona depois do carnaval, né? Então, meses, por exemplo, como dezembro, janeiro, fevereiro, são meses muito calmos. Mas as contas existem, têm que ser pagas. Então, trabalhar por demanda é um formato muito interessante. E o escritório ele dá base para isso. Muitas empresas fecham um projeto, alocam os profissionais, às vezes um projeto demanda de 30 funcionários, no outro mês só 4, e depois 1. Então, essa flexibilidade, hoje em dia, é necessária. E ter um escritório, por exemplo, possuir uma oficina somente para a sua empresa, às vezes o projeto que você precisa, as pessoas não podem trabalhar lá dentro. Então, ir para um espaço de coworking, uma oficina de coworking, seria muito válido nesse sentido. Um outro também seriam espaços também um pouco mais informais. Hoje, as empresas como Google, Facebook, até colocando algumas fotos, elas oferecem mais entretenimento também para segurar um pouco mais o funcionário dentro da empresa. Todo mundo fala, na minha empresa eu posso jogar, eu posso andar de bicicleta, mas o que a empresa, na verdade, ninguém percebe é que as pessoas acabam ficando mais tempo trabalhando também. Mas são formas, por exemplo, videogame nas empresas, e isso acaba sendo também característica desses espaços de coworking. É um espaço, como você está indo para o espaço, muitas vezes, a escolha é sua, esses espaços têm que ser ambientes mais agradáveis também, né? Então, até eu coloquei a foto de uma mãe com seu filho, porque muitas pessoas falam, mas por que então eu não trabalho em casa, sendo que em casa eu tenho a mesma estrutura do que um espaço, uma oficina de coworking? Em casa, justamente, você tem seus filhos, muitas pessoas não se concentram em casa, então o home office não é tão simples assim. Eu já trabalhei muito tempo em casa e depois de 5 dias você já não consegue raciocinar muito bem. Então é importante... Está tu ponencia, me parece. El lugar de teletrabajo. Sim, é importante o contato social, é importante conhecer pessoas novas. Isso é só uma das vantagens de trabalhar numa oficina de coworking, porque, por exemplo, nesse modelo de novas empresas, o que acontece muito, essa troca de papéis também, por exemplo, se existe uma outra empresa que trabalha do seu lado e você confia nessa outra empresa, a partir do momento que você conhece o trabalho dela, você pode adicionar todos os serviços e todos os produtos que aquela empresa faz dentro do seu portfólio. Por quê? Cada empresa tem clientes, por exemplo. A minha empresa tem 10 clientes. Eu atuo no mercado cultural. A outra empresa tem 10 clientes e atua no mercado de educação. Se eu quiser fazer algum trabalho em educação, por exemplo, eu não vou tentar conseguir novos clientes. Eu posso, por exemplo, falar com a outra empresa que está do meu lado, oferecer os meus serviços para outra empresa, e assim como o contrário também. Eu posso adicionar todos os serviços delas para os meus clientes também. E com isso, a velocidade de inovação, ou seja, eu consigo aumentar um portfólio de serviços muito mais rápido que qualquer outra empresa, por exemplo. Por quê? Tudo que todos fazem é meu também. O que é meu é seu. É basicamente um conceito de uma oficina de coworking. Nem todas as oficinas são assim, pessoal. Eu estou falando mais de uma experiência que eu tenho no BINS. E isso é interessante porque essa velocidade permite uma competitividade maior dos pequenos. Que, justamente, modelos de trabalho em rede, esse corpo que você ganha, permite competir, às vezes, com uma empresa maior que não
não aceita, por exemplo, não consegue inovar, ela tem aqueles 10 produtos e não consegue adicionar um 11º, porque é muito difícil criar um produto para ela. Então, na verdade, adicionando esses serviços, esse portfólio, esse serviço só ocorre também quando existe uma contratação mesmo, então não existe problema nenhum nesse procedimento, né? E também uma outra coisa que mudou, principalmente em São Paulo, não se pode mais andar em São Paulo. Cidades grandes, você demora 2 horas para se locomover na mesma cidade, ou mais até. A maioria das pessoas trabalham, ou melhor, moram em regiões periféricas, e os trabalhos em si estão nas regiões centrais. Então, todos os dias, elas se locomovem para o trabalho e voltam. Então, São Paulo é uma cidade com um transporte um pouco complicado. Assim, só quem viu conhece mesmo. E por isso estou adorando Montevidéu, já adianto. Então, isso também mostra que, e é um pensamento da cidade, que as pessoas podem trabalhar perto de onde elas moram, de onde elas vivem. Então, esses espaços, até diferente de algumas empresas no coworking, os donos das oficinas de coworking são geralmente amigos, todos se conhecem e estimulam a criação de novas oficinas para que a cidade cresça nesse movimento como um todo, né? Então, isso de você trabalhar perto, nós estamos estimulando justamente as empresas a criarem equipes próximos de onde os funcionários vivem. Isso é um movimento que já está acontecendo também, então tem apoio de governo, isso está andando muito bem lá, né? A outra questão também do coworking é a questão da otimização de recursos mesmo, né? Por exemplo, muitas pessoas comentam, muitas pessoas comentam assim, coworking é só para pequenos? É só para empresas pequenas, médias ou freelancers? Não, na verdade o coworking ele pode ser usado pelas empresas grandes também. Tudo isso que eu falei, por exemplo, existe também movimentos que assim, as empresas elas não precisam ter locais fixos para os funcionários. Por exemplo, no coworking eu posso sentar cada dia num local diferente, cada dia eu posso conhecer uma pessoa diferente. Em muitas empresas grandes, isso não acontece. Todo dia você trabalha no mesmo local, às vezes o seu departamento não conversa com outros, ou muitas vezes até compete também, então o departamento de marketing não conversa com o jurídico, isso é um problema cultural até, no final eu vou mostrar um vídeo também que fala um pouco sobre isso, que num coworking também, e num espaço de coworking, sair e não conhecer ninguém, não muda nada no seu relacionamento, na sua empresa. Na empresa, que você não tem esses espaços fixos, ou seja, as equipes, os espaços, os lugares são definidos por projetos, a empresa ela consegue ter resultados melhores, ou seja, o resultado nos projetos melhores mesmo no final, e a agilidade também. Então eu posso trabalhar hoje com uma pessoa do jurídico, do marketing, de RH, amanhã uma outra equipe formada. Então isso é uma tendência em empresas de qualquer tamanho. Eu coloquei aqui alguns fatores de sucesso mesmo, porque quando eu falo de coworking, eu falo de comunidade. Existem oficinas de nicho, ou seja, por segmentos. Então, existem espaços de coworking para mulheres, existem espaços de coworking, isso eu falo em São Paulo mesmo. Existem espaços de coworking para empreendedores sociais, arquitetos, existem espaços abertos a qualquer um. O BINS, por exemplo, nós temos muitos desenvolvedores de internet, designers, pessoas de comunicação, periodistas, né, jornalistas, e os espaços acabam criando um perfil, né? Então, isso é muito interessante de avaliar, porque as oficinas de coworking elas estão muito ligadas ao local onde elas estão. Não adianta eu criar uma oficina de coworking num lugar, por exemplo, em São Paulo mesmo, existem cidades, no estado de São Paulo, né, existem cidades que o forte, por exemplo, são sapatos, a indústria de sapatos. Eu não posso criar um polo de tecnologia numa cidade que o forte são sapatos. Então, assim, você tem que entender qual é a força do mercado onde você atua.
E o espaço de coworking, na verdade, ele agiliza, ele dinamiza esse mercado. Ele facilita novos profissionais entrarem nesse mercado, ele facilita tudo acontecer. Poderia não ter um espaço de coworking, tudo também conseguir ir adiante? Sim, mas o coworking ele dinamiza. Então isso é importante para quando for pensado numa oficina de coworking para empreendedores. Também existem escritórios de investidores, inversores que criam oficinas só para as empresas que são compradas, por exemplo. Então, modelos são os diversos possíveis, né? Mas uma das questões fundamentais é a localização mesmo, o networking, e o dono do espaço de coworking ele precisa conhecer cada um. Para conseguir apresentar, muitas vezes, quando eu não estou na oficina, as coisas às vezes não acontecem muito, porque as pessoas têm vergonha, não conseguem falar uma com as outras. Quando eu vou, eles mesmos me pedem para que sejam apresentados, aí a coisa acontece mais rápido mesmo, né? Então, o dono do espaço de coworking ele tem essa função, ele é como se fosse um mediador, um grande meio de campo, né, de todos os acontecimentos dentro dessa oficina. E, como eu disse, está totalmente ligado ao empreendedorismo, né? Então, só voltando, como eu disse, eu tenho vários projetos. O BINS, eu mesmo sou o principal usuário do BINS, né? Eu coloco 4, 5 projetos dentro e já tenho casos de sucesso mesmo, os projetos eles estão indo adiante. E uma outra informação que o Martim comentou, até foi uma pergunta sobre a parte técnica, a parte ferramental. Uma outra dica que eu coloco aqui seria, tentem usar o que já existe. Assim como, em vez de procurar entrar no mercado, antes, mapeie as empresas que já atuam naquele mercado e ofereça o seu serviço para aquelas empresas. Por exemplo, na internet, antes de desenvolver um site, tenta utilizar alguma plataforma de código livre. A velocidade que você consegue de mercado usando algo que já existe, por exemplo, um WordPress. Eu trabalho bastante com ensino à distância, eu uso o Moodle. Existem outras ferramentas muito conhecidas de qualidade que permitem, às vezes, colocar um site no ar em 2, 3 dias. E principalmente projetos piloto sobre a questão de novos projetos. É importante que uma ideia esteja concretizada de alguma forma. E plataformas de open source permitem isso. Às vezes, para conversar com um investidor, um inversor, você precisa mostrar algo funcionando. Então, esta questão do open source, no coworking, a gente trabalha muito isso mesmo. Para que eu vou recriar algo que já existe, né? Então, pode... eu tinha colocado um outro item, intercâmbio também. Numa oficina de coworking, existem profissionais de todo mundo. Em São Paulo, tem pessoas da Alemanha, da Argentina, Uruguai ainda não tem, espero que depois já venham mais profissionais, mas o mundo inteiro se movimenta por quê? A velocidade também, por exemplo, hoje as empresas, muitas já nascem globais. Então, mesmo eu criando um projeto no Uruguai, ele pode ter uma sede em São Paulo, em Londres, em Nova York. Pelos espaços de coworking, você pode criar essas bases em todo o mundo de uma forma... Amanhã você pode ser uma empresa com 20 escritórios. As coisas mudaram. Antes você teria, por exemplo, no Brasil, que abrir uma empresa, que não é rápido, principalmente no Brasil, demora mais de 2, 3 meses, montar um site, um portfólio, contratar funcionários e depois atuar no mercado e, por isso, competir no mercado, um mercado de risco, que hoje mais de 90% das novas empresas quebram ainda no Brasil. Então, muitas vezes, você pode já começar a atuar nesse mercado e prestar serviços nesse mercado sem ter uma empresa aberta. Isso acontece muito também se existe uma empresa que tem um CNPJ, que chamamos no Brasil, ou seja, que pode emitir nota, emitir documentos do serviço, muitas vezes eu posso executar meu serviço através de outra empresa. Dinâmico. Por quê? Porque eu não preciso abrir uma empresa para só executar esse serviço. Eu falo isso como uma dica mesmo, que o mercado é dinâmico, tudo está mudando muito rápido.
Se esperar tudo isso, ou seja, você não precisa divulgar o seu serviço no mercado e primeiro abrir a empresa. Já divulga, já fala, conversa. O importante é que alguém se interesse e compre isso de você. É isso realmente que importa. Então, eu coloquei aqui só um mapinha do que o coworking mexe com o mercado. Então, primeiro, baixar os gastos, então barrar os gastos, que outro fator que fez o movimento do coworking crescer tanto foi que muitas empresas que já tinham uma oficina, mas não conseguiam pagar as suas estruturas, de um dia para outro começaram a se chamar de coworking também. Isso é um fato interessante de se analisar, porque, por exemplo, eu tenho um imóvel alquilado por R$5.000. Se amanhã eu chamo de coworking e as pessoas dividem, compartem, né, esse custo, perfeito, eu continuo com a minha estrutura, gera inclusive, que chamamos de mídia espontânea, né, ou seja, a prensa fala sobre isso porque é uma tendência, e você continua com aquela estrutura que um dia você vai precisar. É algo assim como aliar fortalezas e habilidades para um projeto mais ambicioso, por exemplo, onde todos possam ganhar. Se sua empresa presta um serviço sazonal, se alguns meses você precisa de uma estrutura maior, trabalhar o coworking nos meses mais baixos, você consegue manter uma estrutura quando não tem entrada financeira e, ao mesmo tempo, quando você realmente precisa, a estrutura está lá. Então, você não perde. Estás alerta. Exato. Você e não... atento às demandas do mercado. Exatamente. Então, é interessante isso para entender por que esse movimento e tantas oficinas de coworking crescem tão rápido, né? A outra questão também que eu coloco é essa questão de estrutura otimizada também, não só de oficina, mas de equipe, porque eu tenho que ter aquela equipe o tempo todo, né? Então eu brinco muito como a música, né? Quando existem os grupos, né? Muitos artistas fazem carreira solo, e em alguns momentos eles criam coletivos, que são apresentações, bandas que criam, ou melhor, artistas que criam novas bandas por um determinado tempo e aquela banda depois desaparece, não existe mais. O trabalho é assim também. Você pode se juntar com outros profissionais, prestar um serviço e depois se desfaz, não existe mais. Como tribalistas. Exato. Como tribalistas, por exemplo. Para que você precisa daquele nome o tempo todo? Então, essa é uma questão interessante. Nos Estados Unidos isso é muito forte, o custo zero. Ou seja, eu não tenho custo quando não tenho demanda. Isso já é uma lei nos Estados Unidos. A outra questão que eu coloco é da rede de fornecedores, que eu coloquei crowdsourcing, e aí entra... O crowdsourcing é exatamente um trabalho em rede, e um trabalho no modelo que, por exemplo, um dos crowdsourcings conhecidos, a Amazon, ela tem o Human Services, não sei se vocês conhecem, o Mechanical Turk. É muito interessante isso, assim como a questão do reCAPTCHA, nós podemos, por exemplo, ter serviços que são serviços trabalhosos e só um ser humano poderia fazer, mas são serviços, por exemplo, reconhecimento facial de fotos. Eu posso inserir serviços humanos no site como se fossem serviços de tecnologia. A Amazon hoje permite isso e quem trabalha em casa, não tem... que ir numa oficina todos os dias. É muito interessante o crowdsourcing. E isso está aumentando muito porque, por exemplo, um outro case de sucesso no Brasil é o Buscapé. O Buscapé, acredito que já esteja na América Latina, e antes ele trabalhava com... Eles criaram a empresa, tinham 6 engenheiros, a empresa foi comprada por investidores, hoje já fatura muito, mas eles precisavam inovar. Então eles abriram o código, que em tecnologia é mais conhecido como as APIs, e conseguiram de 6 engenheiros na equipe aumentar para 4.000 engenheiros, sendo que eles só remuneravam os engenheiros que conseguiam, ou melhor, engenheiros não, hoje qualquer desenvolvedor ou pessoa consegue trabalhar no Buscapé. E eles remuneram por projeto, por serviço. Então é interessante porque as empresas podem abrir o seu código, né, o que elas têm de mais valor, para conseguir atrair profissionais bons de mercado. Existe um livro, até recomendo, que é o Wikinomics, que fala... Wikinomics,
de Economia Week, né, do Dan Tapscott, que fala muito exemplos sobre esse tipo de economia, como as empresas podem abrir o que elas têm de mais precioso, de mais valor, para conseguir isso. Eu acho que eu já estourei o tempo, né? Eu acho que você não tem relógio. Desculpe, então, para cerrar, solamente o vídeo. Íbamos a invitar a la vicepresidenta del correo, pero... Desculpe. É um vídeo curto, tem 2 minutos, para estimular a cultura das empresas. Bueno, no, de todas maneras fuiste muy claro. Y ahora vamos a... Só o vídeo, 1 minuto de vídeo. Okay. Adiante. This is Phil Gibbons. And this is Frank Zhang. They both work on the 14th floor of the Fabricam building. Phil has been working with Fabricam for 39 years. Frank for 32 years. Yes, you need to call purchasing. Phil and Frank have much in common. They both share an interest in taxidermy. They both enjoy coffee. And they are both married, although Phil says the passion is no longer there. And yet the two men have never met. Divided for 40 years by 2.5 inches of veneered wood and pebbled glass. And so it went at Fabricam, day after day. There was no sharing of information, no communication. And Phil and Frank, and therefore the company, was slowly dying. Until one day, something happened. A man with a drill came, and he took down the walls. Name's Phil. I've been here 39 years. Frank, 32 years. Oh. This is the latest version of the Smiths proposal. Wow. Let's talk about this in the conference room. We have a conference room? And for the first time ever, there was unity within Fabricam, and electricity filled the air. Bien, bueno. Si a alguien no le había quedado algo claro, me parece que es muy ilustrativo el video, resume de alguna forma la naturaleza de lo que tú... Passar 2 contatos, do Facebook do BINS, que seria facebook.com/BINS. Facebook é Facebook. Isso, BINS Coworking, e o e-mail ricardo@bins.net. Álvaro. Espera, un comentario nomás. A lo largo de este año se gastarán 64.000 millones de dólares en publicidad en televisión, que es el medio en que se produce mayor inversión publicitaria, y en segundo lugar se colocan los anuncios en Internet, que supondrán una inversión de 39.000 millones de dólares. Ya se experimentará mayor crecimiento, un 12% este año. O sea, la verdad que hace 4 o 5 años cuando hablábamos de publicidad en Internet era nada, pero las cosas están pasando muy rápidamente y bueno, creo que ya se ha convertido en el segundo medio por excelencia en publicidad. Buen corolario para la charla. Los despedimos con un aplauso. Espera,